A maneira mais simples de explicar o que é educação não formal, de maneira que todos possam entender, é dizer que é a educação que não se reduz ao ensino, que não toma a forma de um ensino. Isto é, a educação que não é formalizada, em graus, em ciclos de estudo, dando direito a diplomas. E temos a educação não formal, que são todas aquelas atividades educativas que se desenvolvem fora da escola. Aí a tradição começou por ser a da alfabetização. Portugal tinha, como outros países do seu nível de desenvolvimento, tinha um grau de analfabetismo bastante grande quando foi o 25 de Abril e houve um primeiro grande esforço de alfabetização maciça dos portugueses que não tinham tido realizado o seu direito de frequência do ensino durante o Estado Novo. Agora, quando nós falamos de educação formal e educação não formal, não estamos a falar de universos estanques, estamos a falar de realidades que se entrecruzam, quer no antigo programa Novas Oportunidades, quer no atual programa Requalifica, já há muitos percursos que significam partir de conhecimentos e experiências acumuladas de natureza não formal, designadamente no mundo profissional, e aproveitá-las para efeito de completar a escolarização. A realidade hoje é muito diferente daquela que existia antes do 25 de Abril. Eu posso dar uma imagem estatística ou posso dar uma imagem mais impressiva. Dando a imagem mais impressiva, e eu nasci em 1956, entrei na escola então chamada primária em 1962, acabei a escola primária em 1966 e da minha turma de escola primária eu fui o único que concluí um curso de ensino superior. Isto dá bem a medida desse funil estreitíssimo que caracterizava a escolarização no tempo de Salazar e Marcelo Caetano. Nós temos um problema não de fluxo, mas de estoque. Isto é, vivemos hoje ainda os efeitos do baixíssimo investimento na escolarização que caracterizou o Estado Novo. E, portanto, para a minha geração, para a geração que imediatamente sucedeu à minha e para todas as gerações mais velhas que a minha, o nível de escolarização médio ainda é muito baixo. Para a geração que hoje está na universidade, nós já temos médias de frequência de ensino ao nível dos países mais desenvolvidos. Seria muito contraditório, logicamente absurdo, que nós olhássemos para a educação não formal de uma maneira demasiado formal. Isto é, se há área que precisa de um olhar não burocrático, essa área é mesmo a educação não formal. Na educação não formal nós partimos da experiência das pessoas. E a experiência das pessoas pode ser riquíssima, mesmo as pessoas sendo muito pouco escolarizadas. Eu, nos anos 80, fiz trabalhos de natureza quase etnográfica. Estava envolvido em investigações sobre as artes tradicionais portuguesas e essas investigações passavam também por trabalho de campo, por entrevista. E nunca me esqueço da entrevista que fiz no Alto Minho e umas senhoras que eram tecedeiras e trabalhavam para uma cooperativa, uma associação das artes de tecelagem. E nessa conversa, às tantas, veio à baila as campanhas de dinamização cultural que se fizeram logo a seguir ao 25 de Abril, e em que jovens estudantes como eu, de jeans, cabelos compridos, iam para o campo para alfabetizar o povo. E as senhoras já idosas que falavam então comigo nos anos 90, recordando essa experiência de 20 anos antes,
diziam: aquilo era muito engraçado, porque eles vinham porque nós éramos pobres e incultos, mas eles, meu senhor, que era eu, olha, eles apareciam aqui, traziam assim umas calças de ganga rotas e coçadas, os cabelos compridos e mal lavados, vinham assim fingalinhas, pareciam que passavam fome, quer dizer, e não conheciam nada, nem da vida, nem do mundo rural, nem da agricultura, nem dos nossos saberes, artes e tradições. Eu estou a dar este exemplo apenas para dizer que uma das grandes vantagens, um dos fascínios da educação não formal é que ela nos abre para a riqueza enorme que são as experiências da vida das pessoas e, portanto, os conhecimentos, as capacidades, as competências que formam uma pessoa. Eu vejo isto, muitas vezes dizem, isso, a educação não formal, a educação de adultos, há vários nomes, a alfabetização. Tudo isso foi um movimento muito importante dos anos 70 e 80, o José Mariano Gago, o Alberto Melo, a Ana Benavente, gente que se empenhou a fundo na educação de adultos, portanto, nessa recuperação do atraso histórico da escolarização e da educação em Portugal. Merecem o nosso agradecimento por isso, mas esse tempo já passou. Agora, as pessoas de 30, 40 anos têm quase todas, pelo menos, o ensino secundário, muitas têm o ensino superior e, portanto, muito obrigado pelo que fizeram, mas já deve estar no museu. E eu digo, quando me dizem isto, eu respondo totalmente enganados. Hoje, nós precisamos de um movimento maciço de uma nova alfabetização. Não é a alfabetização do saber ler e escrever, mas é justamente a alfabetização digital. Hoje, o grande handicap que nós temos, portanto, a grande falha que nós temos, muitos de nós, os adultos, é que somos uns verdadeiros iletrados digitais. Não dominamos as competências e os instrumentos básicos da transformação digital que estamos a viver. Ora, esse esforço que nós temos que fazer de massificação das competências digitais, de nós dominarmos o essencial da informática, dos computadores, da internet, das plataformas digitais, dos meios digitais que agora fazem parte da nossa vida e da nossa economia e da nossa sociedade, esse esforço de massificação das competências digitais também tem que ser feito por meios não formais. Quer dizer, nós não podemos ficar à espera que seja a escola apenas a garantir isso. Do ponto de vista das qualificações, do ponto de vista do ambiente institucional, democrático, do ponto de vista das possibilidades tecnológicas, do ponto de vista da oferta cultural, do ponto de vista da liberdade pessoal, de todos estes pontos de vista, julgo que foram 5 ou 6, as variáveis que eu aqui improvisei, eu não tenho dúvidas nenhumas em dizer que a geração dos meus filhos está mais forte do que a minha. É mais qualificada, tem potencialidades tecnológicas que a minha não teve, tem a consolidação de um regime democrático que ninguém põe em causa, tem oferta cultural a mais diversa, muita dela gratuita, etc. Do ponto de vista de emprego, de rendimento, de segurança e, sobretudo, da ideia de que, de geração para geração, o bem-estar aumenta sempre, aí tenho as minhas dúvidas. Eu já disse ali no plenário uma vez que o Parlamento não é uma escola. O que é que eu queria dizer com isso? Queria chamar a atenção de deputados que estavam numa posição professoral
de que isto aqui não é o sítio em que professores, doutores, sejam em que for, explicam a licenciados as coisas. Aqui não é... Todos estamos ao mesmo nível, temos os mesmos direitos e o debate é entre iguais, não é entre professores e alunos. Portanto, nesse sentido, o Parlamento não é uma escola. Evidentemente que o Parlamento é, ou deve ser, uma escola de cidadania. Isto é, aquilo que a gente faz aqui deve servir de referência também para os nossos concidadãos, que devem poder usar-nos como exemplo.